Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai ser o host de hoje, mais uma vez de Bucaramanga, Colômbia. E como co-host hoje temos o Rafael Lima. Rafa, como que você tá? Tá falando da onde? Tudo certo, tudo bem, vindo de São Paulo aqui, finalmente, depois de tantos outros podcasts falando que eu viria. Tava na promessa, agora chegou de volta. Bom, hoje temos o prazer de conversar com o Sebastião Almeida. O Sebastião é um cliente nosso aqui da Setinha, inclusive, engenheiro de software, 42 anos, pai de duas meninas e o primeiro brasileiro morador de Próspera, a primeira Charter City, a primeira ZED, a primeira cidade privada, daí não sabe se pode dizer ou não, mas enfim, a primeira cidade privada em operação no mundo, localizada em Honduras. Sebastião, como que você tá? Tá falando de onde agora? Fala, galera. Prazerzão estar aqui. Tô visitando família aqui no Brasil. Tô em Londrina, no Paraná, uns meses. Aí facilita um pouco também com o fuso horário. E, Sebastião, conta pra gente um pouco assim sobre o seu background e por que você decidiu se mudar para Honduras. Tá, vamos lá. Eu sou engenheiro de software, né? Essa é a minha profissão. Faz bastante tempo já que eu trabalho remoto, então, digamos, eu não tenho uma necessidade assim de localidade física, eu tenho uma facilidade de me locomover, né? Como a maioria da galera que acompanha aqui o podcast, eu sou um libertário e na condição de brasileiro, provavelmente vocês compartilham desse sentimento. Eu estou bastante frustrado com as direções da democracia brasileira, né? E esse não é um fenômeno só brasileiro, a gente vê isso no mundo inteiro, entendeu? A impressão que dá é que, assim, é um modelo organizacional que ele se esgotou e que daí nós precisamos pensar alternativas, né, Francisco? Tipo, é muito fácil criticar, é muito fácil eu baixar lá no Twitter e ficar lá eternamente, né, libertino, criticando tudo isso que está aí, entendeu? Então teve uma época que eu comecei a procurar, a ler bastante sobre novos modelos, o que está sendo proposto em termos de governança, maneiras diferentes da gente se organizar enquanto sociedade. Eu não vou dizer maneiras diferentes de organizar a economia, pois, como libertário, eu acredito que a economia não deve ser organizada, ela deve ser um fenômeno puramente emergente. E aí eu tive contato com, digamos assim, esse mundo das startup societies, né? Então, tem vários tipos de startup societies, provavelmente a gente vai ter um tempinho de falar mais especificamente sobre cada uma. Então, nós temos charter cities, que são cidades autônomas ou semi-autônomas, nós temos network states, nós temos seasteads, nós temos de maneira mais ampla comunidades intencionais, tipo cabin, e outros. Então, assim, quando eu conheci esses movimentos, eu comecei a acompanhar mais de perto, acompanhei o trabalho que você conhece, você já trabalhou com eles, pessoal da Charter Cities Institute, né, da Free Cities Foundation, e eu vi assim que em termos de Charter City, né, de cidade semi-autônoma, Próspera em Honduras era o projeto mais vanguarda, o projeto que estava mais adiantado em termos de legislação, em termos de já ter algo assim, em termos ter algo físico, ter realmente existia a jurisdição, você poder ir até lá. Eu já estava acompanhando isso faz uns anos. Então, algum tempo atrás, eu comprei um apartamento em Próspera na pré-venda, ainda não me mudei para ele está em fase de finalização, mas em 2023 eu peguei e finalmente me mudei para Próspera, na ilha de Roatán. O Roatán faz parte da Honduras caribenha, né? Não é, Honduras tem uma parte continental e tem as ilhas, então é uma ilha de Honduras, para quem não conhece, e pude acompanhar muito de perto assim, as pessoas que estão em torno do movimento, as dificuldades, né, e sucessos em torno de Próspera, com o governo atual, com o público internacional que quer saber mais desse projeto. Então, eu já vim acompanhando isso faz uns anos e ano passado eu finalmente me mudei, fiquei lá 10 meses, estou dando um pulinho aqui no Brasil, vendo a família, daqui a pouco eu volto para lá. E antes de a gente começar a falar de todos esses temas, puxar aqui os fios, eu gostaria de te parabenizar pela coragem, porque a gente tem muito cliente também libertário que fica, sabe, muito a favor de
países como El Salvador ou de projetos como o Próspera em Honduras. Mas sim, a gente até agora não teve uma pessoa que se mudou para El Salvador e a gente teve uma pessoa que se mudou para Honduras Próspera de verdade, que foi você. Na maioria do pessoal, tipo, Todo mundo sucesso acha para legal vocês, e vai para Portugal. tudo de bom, vou pro Paraguai, ou vou pro Uruguai, ou vou pro Panamá, ou vou pra Europa, enfim. Realmente tem que ter uma coragem bem grande para ir para um projeto desses que, claro, tem as seguranças legais e jurídicas dentro da Constituição hondurenha, mas ainda é um projeto, né, pioneiro, que está em fase beta, digamos. Né, fazer esse pulo é um salto de fé muito grande. E acho que vale a gente dar um pouquinho de contexto, assim, imagino que a nossa audiência aqui já tem um conhecimento do que é Próspera, mas dar um pouco mais do contexto geral, né? Se for da Honduras caribenha, né? Roatán e as outras ilhas ali do Caribe, elas foram colonizadas pelos britânicos, então também tem um nível de inglês, e ao mesmo tempo é um lugar mais seguro do que Honduras continental. Então acaba sendo meio que uma Honduras light, tipo igual o pessoal fala que Santa Catarina é um Brasil 2.0, ou que, sabe, mesmo na Venezuela, por exemplo, a ilha de Margarita é meio que, sabe, não, é um pouco diferente do resto do país. Como que foi, assim, essa experiência de ir para Honduras, literalmente, assim, como que você chegou lá? Qual que era o caminho? Como que foi o processo de conseguir a residência de Próspera também? Pois tem esse fator, como você falou, o fator ilha, né? Os próprios hondurenhos, eles me falam que Roatán tipo, Roatán não parece Honduras. Os hondurenhos me falam isso, que vem do continente. Então, assim, tanto pelo fato da colonização britânica, então você tem uma população nativa que fala inglês como língua nativa, quanto por conta do turismo, né, que os americanos são a maioria, porque realmente está muito perto dos Estados Unidos, tem 6 cidades nos Estados Unidos que tem voo direto para Roatán, é muito fácil ir dos Estados Unidos para Roatán. Então, o nível do inglês é muito legal, mesmo assim, qualquer pessoa sabe falar um pouquinho de inglês, assim, eu conheço pessoas que não falam, eu tenho amigos em Roatán que não falam absolutamente nada de espanhol e eles sobrevivem. Então, assim, essa experiência é bastante legal. Para a gente voar do Brasil, ainda está bem ruim, porque não é um percurso comum. Né, então, você pega, tipo, 16 horas, 18, 24 horas de voo mais conexões. Isso aí é comum. Quando eu fui em 2023, até que não foi tão complicado, foi Londrina, Guarulhos, Miami, São Pedro Sula, que é uma cidade hondurenha da costa, Roatán. Deu ali umas 18 horas, é um voo longo, mas até que não foi tão difícil. Agora, para voltar, eu peguei mais barato, fiz uma rota mais alternativa. Mas também não é tão complicado, né? Roatán em si, porque vamos dividir um pouquinho assim, o que é Próspera, o que é Roatán. Então, Roatán é essa ilha de Honduras, já tem uma população lá, a população acredito que é 100 ou 110 mil habitantes, algo assim. Então, lembra muito assim, aquela cidade pequena de praia que a gente tem no Brasil. Então, tem uma infraestrutura, mais ou menos isso, uma vibe similar. Então, assim, tem já alguma estrutura, tem uma estrutura de turismo, navios de cruzeiro param lá, tem um aeroporto, balsa com o continente, muitos americanos visitando, né? Isso tem um downside no sentido assim, de que mais o fator ilha, né? Roatán não é um lugar barato. Quando você vai nos mercados, por exemplo, as coisas são mais ou menos preço americano. Então, realmente não é um lugar muito barato de morar, gasolina, energia elétrica, esse tipo de coisa, né? A infraestrutura em Roatán não é tão boa. Próspera, hoje, é um pequeno desenvolvimento urbano em Roatán. Próspera não é uma cidade, não vamos chamar Próspera de uma cidade. Próspera é um embrião de uma cidade. É um pequeno desenvolvimento urbano, um bairro de Roatán, se você puder dizer assim, mas que está amparado por uma lei hondurenha, a lei das EDs, que concede à Próspera uma autonomia parcial. Então, Próspera pode ditar a sua própria lei civil e comercial,
a lei criminal tem que ser a lei hondurenha federal, mas isso já permite uma série de coisas extremamente interessantes, tanto em termos de você ter um governo extremamente eficaz, extremamente lean, né? Um governo pequeno, impostos baixos, e você ter, por exemplo, a possibilidade de pesquisar ali coisas que em outros lugares teriam uma regulamentação muito mais burocrática. Então, Próspera está se tornando um hub de pesquisa biomédica, pesquisa de longevidade. Ao contrário do que as pessoas falam, não é uma corporocracia em que pode tudo. Se você trabalha com esse tipo de pesquisa, você tem que estar regulamentado, mas nem se compara nem de perto a burocracia com uma FDA da vida, que para você aprovar uma droga nova são 2 bilhões de dólares em 10 anos. Né? Enquanto isso, as pessoas estão morrendo. Então, tem um grande número de empresas que está de olho em Próspera, algumas já começaram, como a Garmin Clinic, fazer os testes, pelo menos os primeiros testes clínicos, eles são feitos em Próspera, e depois os testes clínicos finais, eles terminam nos Estados Unidos, na Europa, nesse tipo de lugar. Então, assim, em termos de, falando assim, de maneira muito concreta, né, tipo, morar em Próspera, morar em Roatá, em termos de infraestrutura, ainda está bastante inicial, assim, bastante incipiente. Energia elétrica em Roatá é muito cara, a água não tem tanta qualidade de purificação, você tem que comprar água para tomar. Então, assim, Próspera ainda está muito inicial em termos de ter uma infraestrutura urbana, mas isso é uma coisa que a direção da empresa está ciente e que agora eles estão acelerando. Então, hoje, Próspera é mais uma jurisdição para você fazer pesquisa, para você fazer eventos, se reunir uma comunidade muito interessante em torno daquilo ali. O melhor de Próspera é o networking, disparado, entendeu? Qualquer problema ou qualquer dificuldade que possa haver em Roatán é pequeno perto da qualidade do networking que você encontra ali. As pessoas são fantásticas, gente do mundo inteiro. Então, assim, hoje está mais uma jurisdição que você vai, visita, usa, né, as vantagens, porque eles têm um sistema de cidadania digital, que inclusive foi feito pela mesma galera que fez o design do sistema de cidadania digital da Estônia, né? O Rafa é bastante fã da Estônia, a mesma galera elaborou o programa. Então, eu tenho uma empresa constituída em Próspera, eu posso operar ela pela internet, e toda uma série de coisas. Inclusive, estou com um projeto novo que se vale das vantagens da jurisdição de Próspera, mas ainda não está público. Espero poder compartilhar mais com vocês em breve. Irado, irado. Essa questão das regulações de Próspera, enquanto Próspera ainda não tem a infraestrutura física, ela já tem a infraestrutura, digamos, legal para trazer esse monte de projeto inovador, como as clínicas de novas terapias, ou lembro que estão fazendo lá uma empresa de drones automatizados e de impressões 3D e um monte de indústria assim. O próprio Brian Johnson, para a galera que conhece lá do Twitter, o cara que investe milhões e milhões em tentar viver para sempre e ficar imortal com já esteve lá várias vezes. Todo mundo conhece, já foi lá várias vezes também. E uma coisa que eu acho muito massa da questão da regulação de Próspera, que eu sempre menciono assim, quando alguém pergunta um exemplo de o que é vantajoso de Próspera, é que se você está num desses ramos que são considerados arriscados, inovadores, enfim, você pode escolher entre 3 opções para a sua regulação. Tem o código de Common Law de Roatán, que eles fizeram, que era basicamente juntar as melhores partes da Common Law da Nova Zelândia, do Reino Unido, dos Estados Unidos, enfim, fizeram meio que um compêndio e tá aqui, Common Law de Roatán, o nosso modelo, você pode usar esse modelo. Ou você pode operar de acordo com as regulações de qualquer um dos países pares da OCDE, então, vários países europeus, desenvolvidos, primeiro mundo, entre aspas, enfim. Ou você pode sugerir uma própria regulação e aí o comitê de Próspera vai avaliar e aprovar. E isso é muito vantajoso não só para as empresas que estão em Próspera, mas também porque se aprova uma coisa dessas em Próspera, você pode depois levar isso para apresentar para outros países. Tem muitos países que dizem, para fazer um processo de aprovação, sei lá, de um novo remédio, 2 bilhões, mas se já tem aprovação em outros países, aí, sei lá, sai 500 milhões, ou alguma coisa assim. Então é até um benefício intangível que Próspera dá para o resto do mundo inteiro.
né, Você está na regulação do país que já vai fora- ser o destino do teu produto ou serviço, né? Você não precisa fazer essa adaptação. Exatamente. Eu já ia fazer esse comentário. Tipo, o seu objetivo é vender no Chile. Opere em Próspera a partir da regulamentação que o Chile opera. E depois, quando você precisar né, realmente entrar naquele mercado, você já tem isso a seu favor. E aí um comentário importante, que eu sempre gosto de fazer, porque é importante, é o seguinte. Por exemplo, você pode propor a sua própria regulamentação. Né? Então, algumas pessoas podem ter uma impressão ruim disso. Do tipo assim, eu quero abrir um banco, não quero ter regulamentação nenhuma. Né? Vou fazer uma regulamentação bem frouxa, que não me limita em nada, e vou propor aquilo. Então, tem vários pontos. Primeiro, isso tem que ser aprovado. Né? Isso tem que ser aprovado pelo trust que governa Próspera. Próspera, existe a empresa que administra a zona e existe a entidade política que faz parte da República de Honduras. Tem que ser aprovado pela entidade política. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se você está numa indústria regulamentada, que Próspera considera regulamentada, como serviços financeiros, serviços médicos, determinados tipos de pesquisa, indústria química e alguns, você é obrigado a ter um seguro que cubra a sua operação. Então, olha só, digamos que eu sugiro uma regulamentação super frouxa e que por algum motivo aquilo é aprovado. A hora que eu for fazer o seguro, eles vão arrancar o meu couro, entendeu? Então, a própria necessidade do seguro, ela introduz uma força de mercado que é do seu interesse ter o máximo de encontrar aquele sweet spot em que eu tenho regulamentação suficiente para fazer o de-risk do meu negócio e não pagar muito caro no seguro, mas eu tenho regulação pouca o suficiente para eu ter liberdade de pesquisar, empreender e tudo mais. E aí o comentário final é o seguinte, né, algumas pessoas podem falar assim, poxa, mas você vai lá com os caras e fala assim, eu quero uma regulamentação que me favorece, isso é capitalismo de compadre. Não, porque uma vez que aquela regulamentação foi aprovada, qualquer um pode se valer daquela mesma regulamentação, inclusive o seu concorrente. Então, o Sechat Bank, por exemplo, que é um banco que tem em Próspera, eles ainda não estão operando 100%, mas em alguma medida já, eles propuseram a sua própria regulamentação. Digamos que eu queira concorrer com o Sechat Bank, eu quero abrir um banco. Eu posso chegar em Próspera e falar, eu quero a mesma regulamentação que o Sechat Bank tem. Entendeu? Por isso não é capitalismo de compadre. Uma vez que aquela regulamentação foi aprovada, ela está disponível para qualquer um. Eu acho que o ponto principal que a galera confunde é que a galera... Quem está começando a entender libertarianismo, isso que a gente defende, acha que é assim, então não vai ter regra. Não. Você tem um bom processo de criação de regras. A galera confunde Estado com governança, né? Você vai ter governança. A questão é que você tem uma governança com bons incentivos para ter regras que fazem sentido. Você tem custos que podem ser racionais ou não. Você tem risco, você tem interesse, você tem que ter um bom processo de produzir regras. Políticos, estados não têm bons incentivos. Agora, quando você tem uma seguradora que tem dinheiro na reta, quando você tem a jurisdição que vai pensar assim, eu sou um produto também. Então eu não quero ser conhecido como a jurisdição onde é tudo palhaçada. Exatamente. Eu não quero levar Eles a tag não vão na minha abraçar cabeça. qualquer risco. Eu não quero levar a tag na minha cabeça de paraíso fiscal onde criminoso vem lavar dinheiro. Porque daí empresas não vão querer ser situadas aqui porque só elas terem essa tag na empresa vai ficar ruim. Então eu tenho incentivo a criar boas regras. Uma vez eu ouvi uma pessoa no setor de construção naval, o cara falou, olha, basicamente hoje a estrutura geral de um barco não é guiada pelos engenheiros nem pelas empresas operadoras, é pelas seguradoras. Porque você não vai botar um barco de carga significativa no mar sem seguro. Então ela falou, não, para eu segurar isso tem que ter todas essas coisas. Então você desenha ao redor do que a seguradora vai bancar. Então você tem bons incentivos para produzir regras, que fica legal, né? Legal. Mas a questão do custo de vida que você mencionou, né? É um fator que às vezes pode chocar as pessoas que acham que, não, eu vou para um país pobre, tipo Honduras, vai ser barato, né? Mas a gente tem que fazer muito a diferença entre os lugares continentais e as ilhas, né? Ilha do Caribe, de forma geral, tem um custo de vida bem alto. Né? Mesmo os países que são mais pobres, enfim, é também pela isolação e pela dificuldade logística de trazer materiais para ali. Mas, ao menos, compensa nos impostos de Próspera, né? Que também aplica o princípio de tributação territorial. Então, contanto que a sua renda venha do exterior, não tem imposto. E você que está abrindo empresa também, né? Mesmo que tenha um negócio local com renda local e funcionários e tudo mais, também não é um regime ruim, né?
Não, é um regime extremamente favorável. Imposto corporativo, 1%. Imposto pessoa física, 5%. Tem um imposto de valor agregado sobre produtos e serviços. Novamente, renda de fora de Honduras não é tributada, de 2,5%. E um imposto anual sobre o valor da terra, sem os benefícios, só a terra, de 1%. Então, extremamente baixo. Eu falo que Próspera tem esse overlap de 3 áreas favoráveis, que é o político, o tributário e o tecnológico. Né? Eu tenho várias jurisdições que têm um overlap de 2 dessas áreas, mas que tem um overlap das 3, eu só conheço Próspera. Então, você tem uma situação tributária extremamente amigável, você tem uma governança barata e um provedor de governança que quer que você funcione, um provedor de governança que te responde um e-mail sobre a sua empresa no domingo, e você tem um provedor de governança que tem um dashboard com uma API pública. Você pode integrar com eles, você pode fazer tudo pelo dashboard. Você declara o seu imposto de renda em 2 minutos. Você paga os seus impostos com criptomoedas. Você pode, por exemplo, tem um negócio muito legal, tax credits, que não é como funciona em outros países. O que é o tax credit de Próspera? Você pode pagar imposto adiantado com vantagens. Então, por exemplo, eu comprei eu troquei 1.000 USDC, né, 1.000 stablecoins de dólares por 1.500 tax credits on-chain. Então, quando eu vou pagar impostos ou taxas em Próspera, eu troco esses tax credits 1 para 1. Então, eu tive uma vantagem de 50% pagando digamos assim, pagando imposto 1 ano adiantado. Então, isso é uma coisa extremamente legal e que te dá ainda mais flexibilidade para fazer planejamento tributário, ainda mais se você tem uma empresa com muito fluxo, com muita renda. E aquela coisa, esses tax credits, eles estão na minha wallet. Eu faço o que eu quiser, eu posso vender para você, eu posso estabelecer um mercado secundário, eu posso criar um pool de liquidez no Uniswap com esses tax credits. Então, é extremamente interessante. Eles estão disponíveis na L1 do Ethereum, na Polygon e no Solana, com mais chains previstas aí. Isso é algo, assim, é realmente a junção tanto de tecnologia de ser amigável a cripto, poder pagar os seus impostos em cripto, se você quiser, poder pagar as taxas de governança em cripto, enfim. Mas só mesmo de ter uma plataforma no nível da Estônia já é algo muito, muito foda, porque assim, a gente pega essas plataformas digitais e você tem elas também, mas geralmente em países que tem imposto mais alto, né? Você vai ver, cara, Caribe de forma geral, sabe? É o lugar de offshoring e holdings e tudo mais, mas são tudo uns atrasados do cacete, cara. Tu vai pra Panamá, tu vai pra Neves, tem que ficar fazendo um monte de tradução apostilada, tem que ficar mandando scan de documento e agora não tá dando pra ver direito as coisas. Às vezes você tem que ir pessoalmente pra abrir uma conta bancária num lugar desse. Tem que mandar documento por correio. Porra. Então, assim, consegui abrir uma empresa aqui, um dia, pronto, tá feito. É uma diferença gigante de processo de incorporação no Caribe, que geralmente a gente está falando de semana, mínimo. Quando eu sou residente digital de Próspera também, você precisa de um scan facial e do teu passaporte. O resto é preencher o formulário e feito. Coisa assim, trivial. Tem um passo que não está totalmente digital, tem alguma coisa da validação do KYC que não está totalmente digital, mas que leva tipo um dia. Né? Quando teve Vitalia, né, que foi esse evento / festival que teve em Próspera sobre longevidade, veio gente de todo tipo e muitas pessoas aproveitaram a ocasião para abrir empresa. Você preenche o form de manhã, tipo, final da tarde a sua empresa estava aberta, está aqui o número, comece a operar. Divirta-se. Aliás, Vitalia foi um negócio super legal, né? Você estava lá? Sim. Eu fiquei até... eu saí de Roatán dia 6 de março, início desse mês. Então, eu fiquei até o final oficial de Vitalia. Algumas pessoas continuam por lá. Então, assim, Vitalia foi extremamente interessante. Assim, teve vários aspectos. Assim, tem a coisa
tem a coisa cultural, assim, a coisa de comunidade, né? Inclusive é uma coisa bem interessante, Rafa, porque você vê como que esse público libertário, né, muitos deles nômades digitais, como que eles estão famintos por essa coisa de comunidade, sabe? Uhum. Muitas pessoas que vieram para a Vitália não tem nada a ver com pesquisa de longevidade, não vieram pelo tema oficial, por assim dizer. Eles Mas vieram para estar ali, eles para vieram para participar, estar para ali. sentir. São pessoas que estiverem usá-lo, entendeu? Acompanham outras pop-up cities, né? É o público que vai num Burning Man da vida. Então, assim, você viu muito isso, assim, tipo, essa coisa da comunidade, o público buscando pessoas com valores alinhados, mais ou menos explicitamente alinhados, né? E procurando a sua tribo. Então, eu conheci pessoas extremamente interessantes ali, que estavam ali pela vibe. E é claro que daí, junto com a parte de longevidade, tiveram vários eventos sobre AI, sobre criptomoedas, sobre governança. Vitália também foi muito interessante pelo seguinte: para mim, que estou acompanhando Startup Societies faz um tempo já, a sensação que eu tinha era a seguinte, que eram assim constelações separadas. Tem a galera do Seasteading, tem o Patrick Friedman, né, tem a Pronomos Capital, aí Tipo tem time de alguns futebol, projetos assim. Exatamente. Tem os projetos Charter City, aí o Balaji está falando de Network States, aí tem a galera que pensa Network States diferente dele, mas eu vi esse pessoal tudo muito distante, sabe? Até mencionavam um ao outro. Então, quando eu vi o Balaji em Próspera, lá no palco em Vitália, quando eu vi o Naval Ravikant lá, eu percebi assim que não, agora essas constelações elas estão mais próximas, elas estão criando interdependências, entendeu? Esse ecossistema ele está mais próximo e ele está self-reinforcing, entendeu? Tipo, essas ligações estão fortalecendo todos os projetos, né? Eu sempre falo para a galera que eu acho que cidades autônomas ou semi-autônomas, né, as charter cities, na definição que a gente quiser ter delas, elas são um pré-requisito para network states, que são essa noção de uma tribo global que faz né, que reúne recursos, que tem uma moralidade comum, que acredita nos meus valores, assim, eu acho que um é requisito do outro. E eu vi isso muito forte em Vitália e em Próspera. Como que, assim, Próspera permite network states, entendeu? E eu até acho, viajando um pouco aqui, que a Startup Society que mais vai fazer diferença no futuro são network states, entendeu? Gente como nós, gente que valoriza a liberdade, gente para quem a liberdade não é só uma conveniência, mas é um direito inato e um valor a ser vivido. Eu acredito que nós precisamos permanecer móveis. Os nossos recursos têm que ter uma medida de liquidez, porque, assim, questões com o governo que agora está favorável e de repente muda de ideia porque acha que já capturou o seu valor, isso sempre vai existir. Então, em alguma medida, nós sempre vamos ter que ser móveis e ter liquidez de assets, ter uma facilidade de mudar de jurisdições. Acho que isso é uma coisa que, indo para o futuro, por mais que hajam mais jurisdições pró-liberdade, eu acredito nisso, estou trabalhando por isso, eu acredito que isso não vai mudar. Mas aqui eu estou pregando para os convertidos, né? Todo mundo que é amigo da SETI já entende isso. Queria perguntar em relação também, você falou da mentalidade das pessoas, né? Tem uma comunidade agora muito grande de pessoas com visão internacional, valores conjuntos de liberdade, enfim. E me parece que Próspera está muito... Assim, não tem uma população muito grande ainda, mas a pouca população que tem é muito unida e de muita qualidade. Mas como que você vê em relação aos vizinhos, ou seja, o resto da população de Roatán? Porque tu vai no Twitter, pesquisa Próspera, sempre tem um monte de gente falando que, não, são colonizadores, estão fazendo, sabe, um monte de mentiras infundadas, de verdade. Mas como que você vê assim com os vizinhos de verdade que vocês têm no dia a dia, as pessoas de Roatán? Como que tá a percepção delas em relação à Próspera? É positiva? O pessoal ainda não entende muito bem? É negativa? É em larga medida ainda indefinida. As pessoas que não estão em Próspera, mas que estão mais próximas do projeto e conhecem, são favoráveis. Então teve um evento bem interessante, cara, que foi até meio engraçado, que
Tem uma comunidade do lado do Beta Building, que foi o primeiro desenvolvimento de Próspera, tem uma pequena comunidade de nativos, o que eles chamam os mesquitos, né? Que é uma população nativa de Roatán, que eles são etnicamente distintos dos hondurenhos do continente. Então tem essa pequena comunidade ali, tipo uma vila, chama Crawfish Rock, e muitas pessoas, a maior parte talvez dos adultos dessa vila, trabalha no Beta Building, trabalha em Próspera. E o governo atual hondurenho, ele é um governo socialista, ele tornou um tema de campanha acabar com as ZEDs, né, que é a lei que permite que lugares como Próspera existam. Eles agora estão bem desacreditados, 16% de aprovação, sem capital político nenhum. Acabou. Então, o pior, né, só para fazer um parênteses, o pior da tempestade passou. Agora é simplesmente esperar até a próxima eleição. Mas eles vieram do continente e foram em Crawfish Rock fazer um evento contra as ZEDs. O que aconteceu? A população de Crawfish Rock se levantou, teve pancadaria, teve confusão. Um cara pegou um microfone e falou assim: vocês nunca investiram nada aqui, vem esse desenvolvimento, tem os empregos, nós precisamos dos empregos, vocês querem acabar com isso? Não. Então, tudo isso foi filmado, quem não quiser acreditar em mim, não precisa, está tudo filmado, está tudo gravado. Então, assim, as pessoas mais próximas do projeto gostam de Próspera. A população de Roatán, de modo geral, não sabe o que pensar. A grosso modo, eles veem Próspera como mais um empreendimento imobiliário. Então, da mesma forma que tem várias comunidades fechadas, né, tipo pequenas comunidades fechadas, onde vivem em maior parte estrangeiros em Roatán, eles veem Próspera como mais isso, entendeu? Inclusive, até existe uma crítica nesse sentido, tipo, não tenho nada contra Próspera, mas o pessoal de Próspera deveria conversar mais com a gente, né, com o resto da comunidade de Roatán. Já existe um trabalho nesse sentido, inclusive uma amiga chamada Tânia Murrica, que trabalha com community hacking no Brasil, ela está fazendo esse trabalho de ponte com a comunidade em Roatán, um trabalho interessantíssimo, mas a grosso modo ainda é uma coisa bastante indefinida. Sobre essas críticas que a gente vê na internet, é o clássico do crítico socialista, é uma minoria barulhenta que por ser barulhenta, ela parece ser muito maior do que ela realmente é. Mas quando você conversa com as pessoas em Roatán, elas não têm opinião desfavorável. É muito legal isso que a comunidade veio defender, né? Porque isso que é uma coisa que também acho que é um pouco mais complicado para quem está entrando no assunto entender, né? Não é só você vai fazer uma cidade privada, não é só ela que vai se beneficiar, todo mundo ao redor vai se beneficiar. Né? Pô, você abre um posto de gasolina na estrada, vai ter alguém que vai vender hot dog ali, que vai se beneficiar pelo negócio indiretamente. Então os moradores vão ganhar empregos ali, vai ter turismo, vai ter um monte de gente de alta renda indo lá e que vai querer conhecer a ilha também. Claro, a ilha já tem o seu turismo, mas você está trazendo mais gente. E é um canto que é esquecido, né? A ilha bom, também você tem um governo socialista maluco, né? Mas essa que é uma coisa importante, né? Você gera valor pro pessoal de fora, o pessoal de fora vai te defender. E eu não sabia que o governo lá estava mal assim, fico feliz, tô muito triste com uma notícia dessas, vou até tomar uma depois para ver se passa. E algo que até, assim, os argumentos, quando a gente olha um por um, eles meio que não fazem muito sentido, sabe? Tipo, vão explorar, vai ter escravidão, tudo mais. Não, inclusive, sabe, tem um salário mínimo lá, se não me engano, que era mais alto do que o de Honduras, e você tem que contratar, se você vai ter uma empresa em Próspera e vai ter empregados, uma porcentagem fixa lá tem que ser de hondurenhos. Então não é tipo, vai ser só uma empresa que vai contratar o pessoal de fora, a gente não vai pagar nenhum imposto, vai fugir dos nossos países e não vai beneficiar em nada Honduras. Não. E parte da grana de Próspera, parte dos impostos arrecadados por Próspera também são pagos de volta depois ao governo federal. Ou seja, se as EDs crescem e fazem muito dinheiro, isso contribui para um fundo de desenvolvimento de Honduras. Então, sabe, não... Se a gente olha os incentivos ali, não faz sentido o que muitas das pessoas da internet falam. Essa puramente essa crítica aí é o jovem desconstruído de cabelo azul que tá fazendo mestrado em sociologia lá e quer opinar. É a mesma coisa que quando você vê a mesma coisa que você vê aqui o cara que tá em, sei lá, no doutorado de argila e Yanomami aqui reclamando que o Uber não tem direito. Você tipo, mano, vai te catar. Assim, isso aqui é difícil, né? Porque
o mercado econômico, né, o capital, ele requer números, ele requer resultado. O mercado político não. O mercado político ele é um mercado de narrativas. Então, né, essas acusações, onde é que estão os fatos? Onde é que estão as evidências? Entendeu? Onde estão os números do dinheiro desviado ou cadê o local onde o meio ambiente foi destruído? Não tem nada. Então, é um jogo de narrativas. E é bem fácil entender assim a motivação por trás desse jogo de narrativas, né? Teve um evento especificamente anti-ZED há uns meses atrás, né? O governo estava retomando essa iniciativa de querer acabar com a lei, tarará, fizeram um evento, chamaram gente do exterior, todo um grande circo midiático. Quem que está na primeira fila? O embaixador da Venezuela, o embaixador da China e o embaixador do Irã. I rest my case. Foi um excelente marketing para a Roatan, eu acho, na verdade. Então, o pessoal de Próspera tirou foto aqui. Quem que está na primeira fila aplaudindo esse movimento de acabar com as EDs? Não é preciso falar nada. Então, eu gostaria de pontuar que uma puta hipocrisia do lado da Venezuela, porque eu estava em Margarita recentemente e eles transformaram a ilha inteira numa zona econômica especial, maluco. Não tem mais imposto de IVA de importação em Ilha Margarita, que eles foram lá, transformaram a ilha inteira turística do país numa zona econômica especial e aí estão financiando projetos de acabar com ilhas no Caribe que querem ser zonas econômicas especiais também. Pô. Exatamente. Vocês que se ferrem aí, a gente que faz aqui. Inteligente, mas hipócrita. Eu te aposto que de cada 1.000 pessoas, 1.010 não sabe que existe essa ilha de Venezuela. Pois é. Exatamente. E Próspera, eu acho que está fazendo um bom trabalho de colocar Roatan no mapa, pelo menos no mapa de investimento internacional, porque essa era uma experiência legal em Vitalia. Toda vez que você encontrava um estrangeiro, né, estava lá, seja lá por que motivo fosse, porque estava interessado na pesquisa de longevidade, porque queria conhecer Próspera, porque queria viver a coisa da comunidade. E aí você pergunta, quando você tinha ouvido falar de Roatan antes? E a pessoa fala, nunca. Eu ouvi falar de Próspera e aí eu perguntei onde fica esse lugar. E aí eu descobri que Roatan existe. Isso é uma constante. Assim, com exceção realmente dos hondurenhos que estão em Próspera, todos os estrangeiros jamais ouviram falar de Roatan e eles vieram a Roatan por causa de Próspera. Então são pessoas que estão trazendo investimento, que estão trazendo negócios, estão fazendo networking ali. Então acho que a gente vai ter um resultado muito bom nos próximos anos. Ainda está muito incipiente, né? Tipo, ainda tem muito trabalho a ser feito. Esse jogo de narrativas, ao mesmo tempo que a gente não participa, em alguma medida a gente tem que participar dele, a gente tem que dar a conhecer a nossa visão do negócio. Inclusive, em Vitalia, um amigo que faz parte, inclusive, também de IPCity. IPCity é um projeto de Network State brasileiro, eu faço parte. O Jean Gagnel, ele junto com mais uma equipe, eles fizeram um documentário sobre Startup Societies. Entrevistaram o Balaji, entrevistaram o Brian Johnson, entrevistaram o Naval Ravikant, entendeu? Porque ele fala que é importante também nós darmos a nossa visão dos fatos. A gente não pode deixar eles, por mais que esse mercado de narrativas ele seja enviesado, a gente não pode deixar eles falarem sozinhos. Tem que ter a nossa visão dos fatos, né? Esse documentário ele foi financiado via crowdfunding. Ele está em processo de edição agora, espero poder compartilhar com vocês aí tão cedo possível. Não, irado, eu concordo 100%, assim, é importantíssimo fazer esse trabalho de memética, digamos, né, cara, tem que botar um monte de coisa aí mostrando esses caras como o Soy Jack e o pessoal que mora em Próspera como o Chads, é a única maneira do projeto sobreviver. Uma coisa que você falou, assim, que tá se desenvolvendo, tem muitos americanos, eu puxei aqui o mapa de voos que você tem desde Roatan, inclusive vou deixar aqui nos comentários para quem tá olhando, e eu lembro, assim, quando tava rolando o Vitalia, eu dei uma olhada nos voos para eu ir para lá, da Colômbia para Vitalia, mas ia ser um trampo gigante, porque eu ia precisar pegar um voo daqui para Bogotá, de Bogotá para, acho que São Salvador, e depois de São Salvador para Próspera, ia ficar, tipo, sabe, 16, 20 horas a caminho, e ia custar mais caro do que ir daqui para Europa.
Aí eu... próximo eu vou. Então, isso é algo que, assim, também depende do crescimento do projeto, mas com o projeto crescendo e mais demanda internacional estando presente para ir para a Roatan, a expectativa é que tenham mais conexões de voo ali também. Um ponto que eu queria te perguntar, que assim, várias dessas informações que a gente está passando aqui são informações que meio que dá para pegar na internet, né, a nível de como que funciona a tributação em Próspera e tudo mais, que é legal, inclusive, compartilhar no podcast, mas eu queria puxar algumas coisas que acho que só alguém que morou em Próspera poderia dizer. Como, por exemplo, como que é a vida na ilha? Assim, você se sentiu entediado depois de um tempo? Era tipo, não, isso aqui é muito pequeno, ou é O uma dia ilha a que dia, realmente né? tem Tipo, bastante coisa para restaurante, fazer? vai jogar sinuca, o que tem pra fazer? Exatamente. Assim. O que o pessoal faz no final de semana em Próspera? Ou em Roatan, de forma geral? Bom, Próspera em si tem uns 2 restaurantes ou melhor, um restaurante e 2 bares, porque como eu falei, Próspera hoje não é uma cidade, é basicamente um bairro, um pequeno bairro em Roatan. Roatan é um lugar turístico, então tem bastante o que fazer, tem muitos restaurantes, muitos bares, tem um bairro chamado West End, que é normalmente onde, que, claro, né, fica a oeste da ilha. Roatan tem uma disposição, é o contrário de Florianópolis, né? Florianópolis tem uma disposição norte e sul, Roatan é uma ilha comprida, é oeste e leste. Então, o West End tem muitos bares bons, restaurantes. No caso, Próspera e onde eu morava também, fica mais para o centro da ilha, então tem uma característica assim mais família. Tem vários lugares legais, mas eles fecham bem mais cedo, né? Em West End tem muitos lugares interessantes, música eletrônica, bares, música ao vivo, karaokê, restaurante Frutos do Mar, muito legal. Deslocamento em Roatan é um pouco difícil, porque não tem Uber, tem os táxis, mas os táxis são... Táxi estrangeiro, vocês sabem como é que é, né? E assim, Caraca, não tem realmente nenhum aplicativo de estilo Uber? estilo Uber nenhum. O seu governo trabalhando por você. Sem o Estado, quem iria proibir o Uber, né? Então, você tem o taxista que vai te cobrar o dobro por ser estrangeiro. As estradas não são ruins, a estrada principal, né? Tem alguns bairros mais afastados que daí você vai precisar de um carro com uma suspensão um pouco mais alta. Nem todas as estradas são pavimentadas. Novamente, lembra muito aquela cidade pequena de praia. Entendeu? Tem uma estrada principal que é boa, que é bem pavimentada, e aí tem algumas estradas íngremes, né? Roatan é um pouco íngreme, e algumas estradas de terra também. Mas, assim, tem bastante o que fazer. Eu não fiquei entediado, pelo menos. Uhum. Inclusive, se você... Perdão. O seu negócio é mergulhar, aí você está no paraíso. Porque Roatan é cercado por um recife de corais, certo? Então, assim, se você gosta de surfar, você não vai ter o que fazer em Roatan, porque não tem nenhuma onda em Roatan, mínima que seja, né, por causa dos recifes. Só que a cena de mergulho é fantástica. Tem um número imenso de lugares com várias características diferentes, né, vários diving shops. Inclusive, eu mergulho mais com snorkel, tem os manguezais, é bem legal você mergulhar nos manguezais também. Tem o centro histórico da cidade, que fica mais a leste. É interessante, tem muita coisa que visitar. Roatan foi colônia maia, Roatan foi reduto de piratas. Inclusive, tem um bairro de Roatan que chama Coxswain's Row, né, o Cafofo do Coxswain, que era literalmente por causa do John Coxswain, que era um pirata e que tinha a base dele em Roatan. Então, assim, é muito legal. Tem muito o que visitar. A ilha tem, apesar de pequena, ela tem muita história. Isso é muito massa. E assim, você tá ali por Próspera, mais ou menos, para chegar ali na zona de vida noturna, enfim, quanto tempo de carro? Uns 20 minutos? Meia hora, algo assim? Acho que a resposta depende se tá chovendo, né? Não, mas você tem que dar Ok, uma voltinha, uns 35 minutos saquei. de carro.
E uma coisa que eu queria perguntar também é em relação à sazonalidade, assim, eu sei que queria perguntar quanto tempo que você ficou e se tem uma temporada do ano que você fala, pô, essa parte do ano eu prefiro ficar no Brasil. Tem furacão lá, Por exemplo, aliás? Tá na México parte que tem. pega? Não, tá fora. Esse é um dos atrativos de Roatán, tá fora do Hurricane Lane. Às vezes, quando dá um furacão muito forte fora do Hurricane Lane, você tem ventos mais velozes em Roatán, mas furacão propriamente não, nunca teve. Sensacional. Tem, por exemplo, no México, várias praias ali do Caribe que por meses do ano tem aquelas algas, enche de alga meio nojenta e tudo mais, sabe? Você não vai querer passar uma temporada de praia com um monte de alga. Tem alguns meses ideais para estar em Roatán ou é algo que não? O ano todo tá bonito, tá legal? Então, eu fiquei 10 meses, então acho que eu peguei quase toda a faixa de sazonalidade. Em relação à praia, não, a praia é sempre boa. Infelizmente, há um problema em Roatán, que são as sandflies, que é o que a gente chama no Brasil de mutuca. É aquela mosca que tem uma asa meio triangular. Elas estão por toda a parte em Roatán e elas gostam muito de algumas pessoas. Então, se você for uma dessas pessoas, eu lamento por você, mas é um fato de Roatán, né? Isso é um bom sinal, na verdade, é sinal de que os manguezais estão preservados, né? Mas sim, tem muito desses insetos em Roatán. O meio do ano na verdade, Roatán é sempre extremamente quente, né? Tem a temporada quente e a temporada muito quente. A época que eu fui ali, mais ou menos no meio do ano, é muito, muito quente. Então, se fosse evitar uma época, idealmente você evitaria aquela e pegaria o fim/início do ano, que a temperatura é mais agradável. É o que eu recomendo. Perfeito, Tanto já que, alinha com né, a temporada. férias. Exatamente. Tanto que a temporada de turismo pesada mesmo né, dezembro, janeiro e fevereiro. O Marcelo colocou uma pergunta aqui no chat também, que é como é a questão de vistos para ser residente em Próspera? Precisa migrar para Honduras ou Próspera tem autonomia nisso? Isso eu posso já dar da resposta. Honduras não tem... Próspera não tem autonomia de dar visto. Você tem que virar um residente de Honduras se você quiser viver em Próspera. Mas Próspera tem algumas disposições ali que você, sendo um irresidente de Próspera, pode ficar acho, que até 6 meses ao ano em Próspera. E eles podem fazer meio que um pedido para fazer um aceleramento, digamos, da sua residência. Eles podem solicitar para o governo que, opa, esse cara aqui quer morar aqui com a gente, dá uma acelerada aí. Não sei se você tem alguma experiência assim, de como que eles estão acatando esses pedidos na prática ou algo do tipo. Pois é. Então, antes de vir esse governo, Próspera estava em negociação com o governo federal hondurenho para ter algum nível de autonomia, se não autonomia, ao menos um fast track para poder emitir residência. Infelizmente, isso daí está paralisado, como estão paralisadas todas as conversas com o governo atual. Então, você tem que fazer o processo de pedido de visto de residência em Honduras. É um processo um pouco burocrático, mas ele tem a vantagem de que, enquanto o processo está correndo, você já está legal em Honduras. Então, a cada 2 meses, você tem que ir até a imigração, pagar uma taxa pequena, pegar um outro carimbo, né? É um incômodo, mas assim não é o fim do mundo. Até sair Mas o tem seu. na ilha. Hã? Tem na ilha. Tem na Até ilha. que se fosse tipo, mas é no continente, aí ia ser meio. Não, basicamente você vai lá uma vez a cada 2 meses, paga uma Dá um taxa. tchauzinho, fica Eu, na a- fila e é, tal. Fala com o cliente. eu acho que é uns $20. Eles te dão outro, né? Você mostra lá, ó, o meu pedido de residência ele tá em processamento. Eles dão outro carimbo e é isso. Eu ainda não consegui o meu visto de residência, né? Eu tô nesse Tá processo. no carimbo. É, É um limbo o visto, meio eu demorado, sei que igual vários países da região. é, Não tá fora da norma. os vistos estão levando entre 6 meses e um ano, entre 6 e 12 meses para serem concedidos. Mas se Algo enquanto tá assim. tramitando tá tudo ok, meio foda-se, né? Sim, sim. Maneiro. E questão de
ia perguntar dos imóveis, mas nenhum imóvel como... Essa é uma questão da territorialidade que eu queria entender um pouco mais como está. Porque Próspera tem a Beta Building, que é meio que um escritório. Aí eles estão lançando os apartamentos, mas que ainda não foram lançados. Então, assim, na prática, todo mundo que é de Próspera está vivendo a maior parte do tempo meio que fora da jurisdição de Próspera, né? Tá, tipo, alugando alguma coisa em Roatán. Isso. A grande maioria das pessoas, sim. E aí nós temos Pristine Bay. Pristine Bay é uma comunidade murada que tem um resort, que foi adquirido por Próspera e incorporado. Na verdade, foi semi-incorporado, né? Eles ainda estão no processo de incorporado na jurisdição. Algumas residências em Pristine Bay estão na jurisdição de Próspera, outras não. Mas a grande parte da comunidade de Próspera não está oficialmente na jurisdição, pelo menos até terminarem aí esse primeiro se alguém levar uma barraca, pode ficar lá, né? Teve gente que fez isso em Vitália, né? Não duvido. Conheço essa galera, não duvido que teve quem fez. Então, assim, hoje a comunidade de Próspera está mais em torno de Próspera do que em Próspera propriamente, né? Então, a gente espera que isso mude com a entrega aí desse primeiro prédio, que vai ser muito legal, por sinal. O Duna já está quase pronto, na real, né? Sim, está muito próximo. Está muito próximo de ser entregue. Então, essa comunidade toda... essa comunidade toda que está dispersa vai estar em Duna Residences. Então, isso vai ser muito interessante. E existem discussões sobre o pessoal de Vitália assumir aquela região, aquele hub, onde está o Beta District, e fazer um Longevity District ali, que vai ser outra coisa que, se acontecer, vai ser bastante legal, né? Permanente, irado. Eu acho que o meu plano de... Sabe, todo mundo tem um plano de, se eu mandar a merda tudo, eu vou fazer X. Todo mundo tem isso, né? Acho que o meu plano vai ser, cara... Vender sorte na praia, né? O dia que eu mandar a merda, eu vou lá e vou abrir um bar do lado do Duna. Alguém tem que abrir um boteco, fui eu. Não tem problema. Vai abrir churrascaria, né, mano? Não sei se eu consigo carne fácil lá, né, cara? É possível, porque eu encontrei alguns argentinos em Roatán que fizeram parrilha. Em algum lugar eles acharam. Então, você também consegue. Vamos ver. Não, mas não é dar um jeito. Qualquer coisa vai ter ponto assim, só o pessoal imaginar como é Próspera, né? Que o pessoal no Twitter, às vezes, também, o pessoal de esquerda falam que não, isso aqui é uma comunidade que é um enclave dos ricos e tudo mais. Como que é fisicamente pro pessoal entrar em Próspera? Tem um muro com arame farpado e cerca elétrica e pessoas com armas mirando em todo mundo que tá entrando, ou é mais amigável, assim, pro resto da população da ilha? Bom, nós temos homens com armas na entrada, mas isso é o normal em Roatán. Então, hoje, basicamente, Próspera são 2 hubs, né? A gente tem St. John's Bay, que é onde fica o Beta Building, que fica aqueles escritórios, e onde está sendo construído esse prédio. E nós temos Pristine Bay, que é essa comunidade um resortão foda. Isso, que é um resort, tem um beach club, mas também tem residências particulares, né? É um condomínio e que também tem o resort. Então, assim, pro pessoal ter noção do resort, 6 dias lá é $1.400, você pode alugar a casa inteira só para ser $4, $5 mil, tem campo de golfe dentro e tudo mais, então, assim, esses resorts no Caribe podem ser alvos de crime organizado, porque tem muita gente lá com muito dinheiro. Então é normal, quando você vai pro México, algumas vezes, no portão ter 2 caras de fuzil, porque puta merda. Quando eu fui pro México foi assim, nada demais. Tipo, isso é o normal em Roatán, né? Tipo, por mais que Roatán não seja um lugar violento, eu não tive nenhuma experiência ruim em Roatán, em qualquer bairro, em qualquer horário da noite. Tipo, ter guardas armados é uma coisa comum, e tanto um quanto o outro hub, eles são fechados no sentido de haver um controle de acesso, mas eles são abertos para qualquer um. Você chega, o guarda vai saber quem você é, você fala, vamos supor, você não tem nada a ver com Próspera, você não é um e-resident, você não conhece ninguém,
você não conhece nada. Você chegou e fala assim, eu ouvi falar, tem um restaurante bom, eu quero ir no restaurante. Eles vão te deixar entrar, vai ter um controle de acesso, mas não é uma comunidade exclusiva. Na verdade, isso até é uma coisa que a comunidade em si discute, porque as pessoas de fora acham isso. Então, a comunidade de Próspera discute, a gente tem que trazer mais pessoas aqui. Entendeu? A gente tem que trazer mais pessoas para conhecerem o restaurante, para conhecerem os bares, para conhecerem a infraestrutura, entendeu? Isso não é simples. E quando eu falo comunidade, eu não estou falando simplesmente dos funcionários da Próspera Incorporated. Eu estou falando das pessoas que estão lá, que acreditam no conceito, que gostam de Roatán, que têm amigos em Roatán. Eu fiz muitos amigos em Roatán, americanos, hondurenhos, de outros lugares. Então, assim, a gente tem essa iniciativa de trazer as pessoas para a Próspera para elas verem o que é. Porque eu ainda não tive nenhum caso de uma pessoa que nós trouxemos, conversou com as pessoas, viram os projetos, viram a infraestrutura e falaram assim, não, eu não gosto disso, eu não aprovo isso que vocês estão fazendo aqui. Não existe. As pessoas vêm, gostam e sempre falam a mesma coisa. Puxa, eu não sabia que era isso. Entendeu? E pronto, uma pessoa menos para falar mal da gente, entendeu? Então é importante esse outreach para a comunidade, para elas entenderem o que está sendo feito ali e que aquilo é parte de Roatán. Aquilo ali não são os estrangeiros, os crypto bros que compraram aquilo ali porque o Bitcoin subiu e agora ali nós vamos ter uma comunidade fechada. Não, pelo contrário, Próspera só sobrevive conversando com o resto de Roatán, e Roatán tem muito a ganhar com tudo isso que vai ser desenvolvido ali. Você mencionou que costumam ter vários guardas armados, mas ao mesmo tempo você nunca teve nenhum problema com segurança. Como que é a percepção local da segurança da ilha? Assim, é considerado tranquilo? Você se sente mais seguro do que no Brasil? Apesar de que eu sei que tu morava em Floripa, então não é uma média tão média ao Brasil, mas assim, como você sente a questão da segurança de Roatán? Cara, Roatán, a sensação de segurança é muito boa. Eu não me recordo assim de nenhuma ocasião onde eu me senti ameaçado ou que eu achei que pudesse acontecer alguma coisa. Como eu já falei, em qualquer bairro, em qualquer horário do dia ou da noite. O que acontece, assim, é mais, assim, sabe, coisa de turismo mesmo, confusão em bar, gente que bebe demais, batida de carro, esse tipo de coisa. É, e uma noite padrão em São Paulo é isso aí. Pois é. Agora, deu eu ficar sabendo, assim, nossa, roubaram o meu carro. Nossa, quebraram, roubaram tal lugar e roubaram um restaurante. Assaltaram um turista, assaltaram um morador. Eu não fiquei sabendo de absolutamente nada e eu conversei bastante com os hondurenhos que moram em Roatán. Porque tudo bem, eu sou gringo, né? A minha visão ela é limitada de alguma forma, mas eu conversei com os hondurenhos que estão ali há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. E eles me falam a mesma coisa, que de modo geral Roatán é bastante seguro e Próspera é ainda mais seguro comparado a Roatán. Também tem certas categorias de crime que são meio desinibidas pela própria geografia de ser uma ilha pequena, né? Tipo, tu vai roubar um carro, tu vai pra onde? Você vai fugir pra onde? O que você vai fazer aí com um carro numa ilha caribenha desse tamanho, né, cara? Mas entendi. E essa questão, assim, dos hondurenhos, de forma geral, como que você vê a receptividade deles às pessoas de fora e a cultura geral assim das pessoas? Você sente que tem uma diferença muito grande dos hondurenhos continentais e do pessoal local, em termos de abertura, em termos de receber as pessoas? E você nota alguma diferença no seu tratamento como brasileiro comparado aos americanos? Vamos lá. Em relação assim à abertura entre, digamos, os islenhos, né, e os hondurenhos continentais, não. O que existe assim é um pouco de conflito porque tem tem as etnias diferentes, entendeu? Então tem os islenhos nativos de Roatán, entendeu? E hoje eles são uma minoria comparado aos hondurenhos de etnia espanhola. Então assim tem um pouco assim de desentendimento entre eles, mas assim em relação aos estrangeiros de modo geral é bastante tranquilo.
Eu achei, assim, de modo geral, os hondurenhos assim, parecidos com os brasileiros em termos de cultura. Uma ou outra coisa vai ser diferente, mas no geral bastante parecido, né? Os latinos, de modo geral, são muito parecidos, né? E eles me tratam eles me tratam diferente por ser latino. Por mais que eu seja estrangeiro, por eu não ser americano ou europeu, eles me tratam um pouco diferente. Eu sou um pouco mais de casa do que os gringos. Quando eu falo que eu sou gringo, eles me corrigem e dizem que eu não sou gringo. Eu sou estrangeiro, mas não sou gringo. Também tá se Gringo é auto-identificando só... errado, né, cara? Vai chegar e falando Pois que é é, gringo. pois é. Gringo americano e europeu, para eles. Mas, assim, não existe uma cultura ruim com os estrangeiros. Assim, Roatán, novamente, é um lugar turístico. Maior parte das pessoas falam inglês, falam alguma coisa de inglês. Surpreendentemente bom, assim, quase todo mundo fala alguma coisa de inglês. Tem muitos estrangeiros que foram morar em Roatán, trouxeram muito dinheiro, trouxeram muito desenvolvimento, pessoas que se aposentaram ali. Então, assim, de modo geral, eu achei a receptividade muito boa. Assim, qualquer problema que tenha havido, ele não foi sistemático, ele foi pontual, mas, assim, de modo geral, a receptividade muito boa. Acho que isso é muito bom, cara. Assim, minha teoria é que isso também depende do tipo de lugar que é quando começa a vir muito turista e nômade, né? Porque Roatán é um lugar que depende do turismo. A economia deles toda é ali. Então, se eles não tratarem bem o turista, eles se ferram muito. Já, sei lá, eu vejo muitos dessas pichações e tudo mais contra nômades, contra turistas, em lugares tipo Cidade do México, Lisboa, cidades grandes europeias, tipo, não sei, Barcelona, enfim. E a minha teoria pessoal é porque como esses lugares têm uma economia meio que própria, que, sabe, eles não precisa de dependem você, 100% né? do turismo, eles, sabe, ok, vamos ser mal educados, enfim, porque, né, se cai o turismo, eles não morrem. Mas Roatán, acho que tem esse entendimento de que precisamos ser bons hóspedes, né? Mas é uma coisa que eu falo também, assim, é muito bom você tá num lugar que precisa de você. Você vai ser mais bem tratado. E ao mesmo tempo, é interessante isso. Próspera traz uma coisa interessante e, não vou dizer inédita, mas pouco comum, que é a pessoa que acredita em Roatán. Parece estranho, né? Eu me consultei com um fisioterapeuta em Roatán e conversando com ele, né, tal, eu sou brasileiro, estou morando aqui agora, tal. E ele falou, não, mas você está morando aqui? O que você veio fazer? Eu falei, não, eu vim por causa de Próspera, porque eu acredito no projeto, tal, né, é muito interessante, pode trazer muito desenvolvimento, eu acredito, eu me mudei para cá. O cara ficou pasmo. Ele ficou assim, tipo, como assim, você se mudou para cá? Sabe? E ele mora em Roatán. Esse é um morador de Roatán, pasmo com o fato de que eu acreditei em Roatán o suficiente para me mudar para lá. Entendeu? Isso é uma coisa, novamente, não é inédito, mas é pouco comum, sabe? Porque, ao mesmo tempo, os lugares que vivem do turismo têm muito isso. Assim, tudo bem, o estrangeiro é esse cara que vem, ele aproveita, ele faz festa, ele deixa o dinheiro dele, e depois ele vai embora, entendeu? Ele não tem por que ficar aqui, entendeu? E, na verdade, nós queremos ter algo mais do que turismo em Roatán. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque eu acho isso muito legal. O Eric Brennan, ele é venezuelano e ele é CEO de Próspera. Ele tem um slide, toda vez que ele está fazendo uma apresentação sobre Próspera, ele mostra esse slide e eu acho isso a coisa mais fabulosa do mundo, que é o seguinte. Primeiro ele mostra quanto que um hondurenho, mais ou menos um trabalhador hondurenho médio, ele produz em Honduras, né? E aí ele mostra, por exemplo, muitos hondurenhos vão para os Estados Unidos, a maioria ilegalmente para trabalhar, né? Homens e mulheres. E aí depois que esse hondurenho está lá trabalhando nos Estados Unidos, 3 meses depois ele está produzindo 10 vezes mais. Então ele mostra esse slide para dizer o seguinte: a gente sempre tem aquele chavão da educação, né? Tipo, não, educação é a chave, mas em 3 meses o cara não aprendeu a língua, ele não tirou um diploma, ele fez um treinamento muito básico. Ele O que provavelmente mudou? tá ilegal ainda. Ele está ilegal ainda, ele se mudou para um lugar
pró-desenvolvimento. Então, assim, essa é a história hondurenha. O pai e a mãe vão para os Estados Unidos ilegalmente, sofrem uma série de violências no caminho até lá, não preciso explicar para vocês. Gastam uma grana para daí ficar nos Estados Unidos, longe da família, mandando dinheiro para Honduras. As remessas de hondurenhos que vivem nos Estados Unidos de volta dão 1/3 do PIB hondurenho. Então, eu tô o vendo Eric um ele artigo fala... sobre isso, é 28%. Exatamente. Então, o Eric ele fala, mas se em 3 meses esse cara está rendendo 10 vezes mais nos Estados Unidos, então é só uma questão de boas leis, boa cultura e boa jurisdição. Esse cara ele podia estar rendendo 10 vezes mais em Honduras, perto da família dele, sem ter que abandonar a família dele. Entendeu? Então é nisso que nós acreditamos. O Eric fala, e eu acredito nele, que não existe nada que você possa fazer hoje para tirar o maior número de pessoas da pobreza o mais rápido possível do que você consertar a governança. Consertar a governança é a grande chave, é o que vai mover o ponteiro, entendeu? Porque aí você consegue fazer isso, você consegue dar um salto de produção desse, de 10 vezes, de 20 vezes, como até os chineses descobriram, né? E esse é um ponto muito legal assim das EDs também, porque a ideia não era, vai ser esse pontinho aqui em Roatán e é isso, né? A própria Próspera tem uma parte das propriedades dela no continente, no porto de La Ceiba. Tem outras 2 EDs também que estão em operação dentro de Honduras continental. Então a ideia era, cara, conforme isso vai sendo bem sucedido, vamos criar mais, vamos comprar mais terras, vamos juntar, né? Na lei de ZEDs, eles dizem que propriedades podem se juntar a uma ZED existente se elas quiserem. Não então, precisa vamos ser contígua. Exato, para poder gerar esses empregos para o país inteiro, né? Porque também não seria viável toda a Honduras se mudar fisicamente para Próspero. Mas a lei criou mecanismos para, tendo essa produtividade, tendo essa demanda, poder escalar isso de uma maneira orgânica, né? Que, para mim, assim, a lei das EDs de Honduras é maravilhosa. Assim, se tu compara com outras leis de zonas econômicas especiais, todos os mecanismos ali foram pensados lindamente. É fantástico. E para ser bem franco, Honduras tem um grande número de zonas especiais, já tem, de outras naturezas. Tem um polo de industrial têxtil que ele produz 30%, mais ou menos, ou 40% da produção industrial hondurenha, um polo. Então, assim, a lei, só que assim, o processo de estabelecimento dessas zonas, ele ainda era muito ad hoc, né? Então, a lei das EDs, ela criou um processo técnico para a criação dessas novas zonas, entendeu? Então, existia uma facilidade política que ela podia ser vendida e que agora ela ficou difícil de vender, porque tem um processo técnico no lugar. Então, por exemplo, tem os proponentes hondurenhos da lei das EDs, tudo bem, mas quando você vê, por exemplo, os pioneiros de Próspera, eles não eram pessoas que tinham costas quentes no governo, entendeu? Mas se valendo de um processo técnico, eles entraram com pedidos deles, houve uma discussão do projeto, conseguiram aprovar, mesmo sem ter conexões políticas, entendeu? E foi isso que, em alguma medida, incomodou muita gente em Honduras, né? E assim, isso é algo meio até complicado da questão de como as EDs foram estabelecidas, né? Porque daí o governo que criou o projeto das EDs, agora o ex-presidente, se não me engano, foi preso nos Estados Unidos por coisas de corrupção, tráfico de drogas e tudo mais. Então, sabe, meio que mancha a imagem por associação, mas não é nada que é culpa das EDs, né? Não é que a lei foi feita para permitir o narcotráfico ou alguma coisa assim. Era que o cara que era presidente de um dos países mais corruptos do mundo, ele estava fazendo corrupção e também fez um projeto de lei. Meio que o pessoal criticando, querendo desestabelecer as EDs por conta disso, também que jogando fora o bebê junto com a água. Aí, infelizmente, nessa hora, tudo cai na mesma vala, né? Mas é aquela coisa, quando você para ver no detalhe, você vê que tem uma oposição seletiva, né?
Porque tiveram outras leis, tiveram outros movimentos durante o governo desse mesmo presidente que foi condenado e que não estão sofrendo oposição por partidos supostamente opositores em governos subsequentes. Então, assim, tem uma oposição seletiva, entendeu? Tipo, isso aqui foi inconstitucional. Isso aqui foi segundo o mesmo princípio, nós votamos a favor, mas foi constitucional. Então, o mercado político é difícil. Entendi. Puxando um outro tema que você mencionou que você foi num fisioterapeuta, você mencionou que os custos de mercado e de, sabe, produtos de forma geral, eles são mais ou menos nível Estados Unidos, mas tem algum custo do seu dia a dia que você vê que realmente é mais barato em Roatán? Sei lá, academia, idas ao médico, outros temas são mais baratos? Tá, vamos pensar. Academia, sim, academia é mais barato. Frutos do mar são muito bons e mais baratos. O que mais? Gasolina é mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa dos Estados Unidos ou mesma coisa Brasil? Brasil. E acho que, a grosso modo, é isso, né? Infelizmente, a maioria das coisas é mais cara. Mesmo É uma serviço. ilha, né? Logística e tudo mais é complicado. Não, pois é, island living é complicado, mas no caso, é que assim, eu estou fazendo uma comparação um pouco injusta, porque eu estou comparando com Florianópolis, que é outra ilha, mas Florianópolis tem uma ponte para o continente, né? Mas É tá diferente de você né? estar a 40 quilômetros do continente, né? Tudo Realmente, tem que ser levado de barco, né? exatamente. Island living, de fato, é caro. Não tem nenhuma ilha muito barata, então uma coisa a se fatorar. Massa. Deixa eu ver. Rafa, do seu lado, alguma outra dúvida sobre Próspera? Pessoal que está assistindo agora ao vivo, alguma outra dúvida? O Josué tinha perguntado se existe chance do governo de Próspera levantar um exército e declarar a secessão de Honduras. Não, né, cara? Os caras estão fazendo de tudo para ter uma comunicação amigável. Não sei, o que você vê disso, Sebastião? Eu acho que o pessoal de resposta Próspera ia falar, mano, pelo amor de Deus, nem fala disso. Não, a resposta é um categórico não. Isso jamais vai acontecer. Próspera, a soberania de Próspera é a soberania de Honduras, né? Tipo, Honduras, através de um ato soberano, criou as EDs. Então, assim, Próspera nem enquanto entidade política só existe porque existe uma provisão para isso na Constituição hondurenha. E, de fato, esse discurso de autonomia no sentido assim de soberania, né? De secessão, tal. Esse discurso ele é nitroglicerina pura. A gente toma um cuidado extremo com esse discurso porque ele é muito presente e a maioria das pessoas reage de maneira muito mal a ele. Eu sempre faço questão de falar, né? Próspera não tem soberania. Próspera é uma municipalidade semi-autônoma da República de Honduras. E não faria sentido qualquer outra coisa. Um ato de soberania de Honduras criou a lei das EDs. Então, assim, essa não é a intenção. E eu acho que não é apenas Honduras, não é apenas ED, não é apenas Próspera. Eu acho que o caminho, assim, o way forward para Charter Cities é trabalhar de maneira paralela com governos existentes, criando zonas semi-autônomas, porque qualquer coisa diferente disso não será sustentável, minha visão. Eu acho que uma parte por trás do motivo dessa pergunta, acho que o governo ele está ativamente tentando destruir Próspera. A gente sabe que não existe nenhum interesse, nenhuma ideia de algo assim, de violência, de oposição nesse tipo de coisa. Mas tem alguma medida que Próspera está tomando atualmente para se proteger contra essas incursões do governo? Tem alguma coisa que eles podem fazer? Sim,
a medida mais relevante é uma representação contra o governo hondurenho no ICSID, que é o Tribunal, a Corte Internacional de arbitragem de investimentos. Então, basicamente, para que existe essa corte? Para que investidores internacionais não fiquem à mercê de qualquer governo. Então, se você é um investidor internacional, você investiu num país sob determinadas proteções da lei, veio um governo subsequente, ou mesmo, não interessa, e falou assim, não, agora mudou e nós vamos tomar o que você investiu. Existe uma corte internacional para arbitrar esse tipo de disputa. Próspera passou 2 anos mandando convites para o governo atual, tentando restabelecer o diálogo, que simplesmente foi interrompido. E quando assim, o tom subiu agressivamente, infelizmente, Próspera entrou com um pedido de indenização nessa corte. Isso daí é uma novela que ainda tá correndo, ainda tem cenas dos próximos capítulos. O governo hondurenho mencionou que quer sair dessa corte internacional, o que não altera o mérito da questão, que já está lá sendo julgado, né? Tiveram outros países que fizeram esse fizeram esse movimento, perdão, de sair dessa corte internacional de arbitragem de investimento no momento, achando que estava fazendo um grande gesto, simplesmente perder todo o seu investimento estrangeiro do dia para a noite e voltar correndo no dia seguinte. Né? Se eu não me engano, o Equador fez isso. Estou tentando lembrar qual outro país da América Latina fez isso também. Então, hoje, infelizmente, tem essa disputa lá. Não era o desejo de Próspera. Nós queremos trabalhar, né? Nós queremos seguir com o projeto, nós não queremos ser indenizados por nada, mas, infelizmente, a retórica agressiva do governo atual forçou, né, os administradores a entrar com isso daí. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Até agora, assim, tem muito postura, né? Muitas ameaças, muita postura, mas nada de muito concreto em termos assim de realmente impedir as EDs de agirem. As EDs continuam operando normalmente. E vale lembrar, a Próspera é uma empresa americana. Então, caso alguma coisa fosse feita, isso cai em toda a legislação americana de assim, você não pode confiscar uma empresa nossa porque aparece um porta-aviões. Na verdade, a Honduras tem um tratado assim, com os Estados Unidos de investimento, na verdade, né? Então não é só a Corte Internacional, a conversa fica muito séria, muito rápido se isso acontecer. Isso. E aqui, assim, tem um comentário importante de se fazer, que é o seguinte: existe Próspera, a entidade política, existe Próspera, a empresa americana, que opera a zona como um provedor de governança. Né? A ZED, estritamente falando, é a entidade política da República de Honduras, entendeu? Nós temos um diretor técnico que faz a função de prefeito, que ele é hondurenho, quase todo o conselho ele é hondurenho, e o provedor de governança ele é uma empresa que pode ser substituída pela entidade política. Amanhã, Próspera, a entidade política, pode falar assim: eu acho que vocês não estão fazendo um bom trabalho de prover governança para a zona especial, então nós vamos trocar a empresa. Então, é interessante estabelecer esses fatos para mostrar assim, Próspera não é uma corporocracia. Não é assim, essa empresa é dona dessa região e ali eles fazem... Não, existe uma entidade política e essa empresa, ela provê o serviço de governança, cobra por isso, é uma empresa for profit, mas ela deve satisfações à entidade política, que é ligada à República de Honduras. Entendeu? Então, esse é um ponto importante. Isso. Todo esse sistema de pesos e contrapesos assim, do sistema de Próspera é realmente muito bem feito. Porque eles também, por exemplo, têm um elemento democrático, né, em toda a jurisdição de Próspera, mas ele é um elemento de veto, né, que é basicamente a população, se eles veem que tem uma medida que está sendo feita pela corporação que eles não gostam, eles podem também podem vetar que isso ocorra. Então, assim, não é uma democracia de, eu vou votar para roubar o dinheiro de fulano e me pagar como subsídio de Beltrano, mas é uma de, a corporação está fazendo algo que vai beneficiar a corporação às custas dos residentes, podem ir lá e vetar. Então, meio que uma democracia negativa, digamos, que... Querendo ou não, é o que nós, como libertários, buscamos mais, né? Direitos negativos. Não o direito de me pague a minha saúde, mas sim de não mexa comigo. Não, don't tread on me.
Com certeza. E como nós libertários também sabemos, e eu adoro repetir isso, o consentimento torna a coisa moral. Então, não existe uma pessoa que viva em Próspera e que não tenha escolhido viver em Próspera. Então, não existia ninguém morando lá antes, é um desenvolvimento novo, a terra foi adquirida de maneira privada, foi desenvolvida, tarará. Então, o contrato social que a gente sempre quis ver ao vivo e a cores e nunca teve, em Próspera existe, se chama Acordo de Coexistência. Quando você vai fazer lá seja a sua residência digital ou sua residência física, existe um contrato, é um contrato comercial, ele pode ser executado, onde se fala direitos e deveres do cidadão cliente, vamos dizer assim, e do provedor de governança. Então, assim, Próspera não pode mudar aquilo ali do dia para a noite. Eles podem fazer uma nova versão que vai valer para os próximos residentes, mas a versão antiga continua valendo para você. Então, assim, é um sistema baseado em consentimento. Você escolhe o que faz sentido para você, você assina o contrato social se você concordar com ele, e o dia que você deixar de concordar, não, acho que esses caras de Próspera não estão fazendo um bom trabalho, não tem nada que te impeça de sair. O seu direito de saída ele é sempre assegurado. Então, de novo, o consentimento torna moral. Fantástico. Acho que foi uma baita explicação do sistema de Próspera e também de como é viver em Roatán. Muito obrigado, Sebastião. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje no Contra o Vento Podcast. Para quem quiser saber mais do seu... Bom, o projeto não foi anunciado ainda, então não pode ser divulgado, mas para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho futuramente, onde que eles podem te encontrar? Acredito que o melhor seja o meu perfil do LinkedIn. Eu vou descolar o link para vocês. Mas sobre o meu business novo, eu vou só dar um spoiler. Entendeu? Se você tem empresa no Brasil e você está gastando muito com SaaS, nós podemos te dar um desconto de 5% a 10%, sem encostar na infraestrutura. Stay tuned. E quem quiser saber mais de Próspera, eu sou embaixador não oficial. Venham falar comigo. Eu adoro conversar sobre esses assuntos. Eu adoro conversar não só sobre Próspera, mas sobre Startup Societies e sobre a filosofia que empodera esses movimentos, entendeu? A gente precisa de modelos novos de governança mais respeitosos do consentimento das pessoas, mais saudáveis, mais representativos do que a gente tem aí. Xingar no Twitter é fácil, galera. Agora a gente tem que construir alternativas. Botar resultado que é difícil, né? Massa, então o link do LinkedIn do Sebastião vai estar aqui nos comentários, junto também com o link de Honduras Próspera, para quem quiser saber mais, abrir uma empresa, comprar imóvel, investir, pegar residência, se mudar para lá, enfim. Confiram o material ali, a gente também tem vários artigos no nosso blog falando sobre residência e empresas em Honduras. Para quem estiver interessado, vai estar ali na descrição também. Vou terminar com outro parênteses. Coisas que só são possíveis em Próspera. Tem um laboratório de biohacking em Próspera. E eu não sei se dá para ver no vídeo. Eu implantei um chip criptográfico no meu braço no laboratório de biohacking, onde eu posso guardar chaves privadas, todo tipo de informação, assinar mensagens GPG. Eu vou mandar o link também nos comentários para dar assim, um gostinho do tipo de coisa que é possível em Próspera, o futuro que é possível em Próspera. Caraca, que irado. Virou cyberpunk agora. Pois é, o som cyborg rápido. Sim. Irado. Obrigado, galera. Muito obrigado novamente, Sebastião, por ter participado aqui do podcast. Muito obrigado a todos que também escutaram aqui ao vivo, estiveram participando da gravação. E, como mencionado, todos os materiais sobre Próspera e também o LinkedIn do Sebastião estarão aqui na descrição. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.